Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar de física da parte de elétrica e hoje eu vou começar um pouquinho diferente essa aula, porque normalmente eu venho ou com a parte histórica ou eu digo o que eu vou falar e eu vou primeiro contextualizar. Foi a matéria de física que eu comecei a entender o tanto que a gente precisa de física no nosso dia a dia. Por quê? Porque quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu fui morar sozinha e todas as vezes que eu ligava o meu forno elétrico e o chuveiro elétrico, caía. Eu ficava sem energia. E aí eu tinha que ir até uma caixa que tem um disjuntor e ligar a chave novamente. Eis que eu me perguntei por que isso ocorre? Não é normal, não me parece algo que deva acontecer numa casa. Todas as vezes que a gente está usando algumas coisas elétricas, fazer com que aquele disjuntor sobrecarregue e por causa disso desligue. Então, a gente já acumulou alguns conceitos, a gente já começou a entender o que é campo elétrico, já fomos até capacitores, já vimos o que é o potencial elétrico, e agora a gente vai um pouquinho mais para a parte um pouco mais prática, um pouco mais que eu consigo palpar, que eu consigo entender do meu dia a dia. Então, eu morava sozinha e eu via o disjuntor cair quando eu tinha a ideia de, por exemplo, ir tomar banho e deixar um pão de queijo no meu forno elétrico. Não, isso na época do verão. Quando foi chegando o inverno, eu tomo um banho quente e eu deixava o chuveiro elétrico na potência de inverno e o meu chuveiro queimava. Aí eu chamava um técnico, ele trocava o meu chuveiro. Aí, de novo, o meu chuveiro queimou. Na terceira vez que o meu chuveiro queimou, falei, deve ter um jeito de eu entender isso, de por que está acontecendo isso. E eu fui atrás do meu professor de física. E aí ele virou para mim e falou assim, nossa, Alessandra, mas você tem que entender isso. Como que está a corrente elétrica na sua casa? Como que está a parte de resistência na sua casa? E aí eu comecei a trazer para o meu dia a dia o que eu estava aprendendo lá na escola. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre corrente elétrica, sobre resistores e sobre potência elétrica. Então, foi o tema que eu comecei a olhar para a física com um carinho um pouco maior. E o que é a corrente elétrica? Se a gente for pensar em corrente elétrica, o que vem na nossa cabeça? Vem uma corrente, tudo juntinho, vem elétrons, corrente elétrica só é de elétrons, vem... Para mim, se eu for falar corrente elétrica, vem duas coisas, vem choque, nossa, se passa corrente eu posso tomar choque, e a outra coisa que vem na minha cabeça é interruptor. Eu ligo um interruptor, eu estou fazendo com que aquela corrente elétrica comece a circular. É isso que vem na minha cabeça, não sei o que vem na cabeça de vocês. E então, para a gente introduzir o conceito de corrente elétrica, o que eu pensei? Vamos pensar numa lanterna, no processo de ligar uma lanterna. Isso é feito ligando-se a lâmpada da lanterna a uma pilha por meio de fios. Às vezes a gente nem precisa da lanterna. Se a gente pegar um fiozinho condutor, colocar uma bateria que a gente já estudou, a gente coloca uma bateria, liga numa lâmpada, vai conduzir corrente. Por que vai conduzir corrente? Por que aquela lâmpada vai acender? Porque sabemos que a pilha é um dispositivo que fornece diferença de potencial. Diferença de potencial eu falei numa aula já, que é a tal da DDP. Eu também posso chamar a diferença de potencial de tensão elétrica. Ao final do nosso bloco explicativo, eu vou fazer um resumo, porque às vezes a questão pode vir com, calcule a DDP. Calcule a diferença de potencial, calcule a tensão elétrica. E tudo ele está falando da mesma coisa. E aí, então, eu peguei a pilha e ela tem DDP, ela tem a diferença de potencial. E por convenção, a gente pega que o lado de maior potencial é o lado positivo. O lado de menor potencial é o lado negativo. Se a gente olhar para a pilha, aquela partezinha que tem uma bolinha a mais é a parte positiva, o outro lado negativo. Então, a gente liga o fio, liga a lâmpada, tá bom. Com isso, quando os fios forem conectados, forma um circuito fechado.
Essa DDP fará com que haja um movimento ordenado de elétrons, nesse caso, fluindo do polo negativo para o polo positivo. Então, agora, eu falei para vocês no conceito de corrente elétrica discretamente. Falei assim, olha, na hora que fechar esse circuito, o que a gente vai ter é um movimento ordenado de elétrons. Só que, antes, não se sabia sobre átomo, não se sabia sobre núcleo, não se sabia sobre um monte de coisa que hoje a gente já tem conhecimento. Então, de início, como se pensava em elétron e falava assim, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que o elétron ele vai para a parte negativa. Então, o sentido convencional é o sentido que é esse daqui. O sentido convencional é o sentido que diz para mim, olha, ele está indo do polo positivo para o polo negativo. Quando vocês estiverem estudando química, vocês vão ver bastante isso em pilha. Porque a gente sempre estuda que está indo do polo positivo para o polo negativo. Isso não é a verdade. A verdade é que vai do polo de menor potencial para o polo de maior potencial. Então, ele vai do menos para o mais. Então, deixa eu grifar aqui pra gente. Aqui. O sentido real, qual é? Ele vai do polo negativo para o polo positivo, certo? E o sentido convencional, que antes de se saber o que é elétron, o que é próton, como que está caminhando e tudo mais, foi convencionado. Bom, o sentido convencional é, se é elétron, se é carga negativa, está indo do mais para o menos. Toma cuidado para não cair num exercício que seja uma pegadinha. E assim, deixa guardado só que na química, pra gente, em química, a gente trabalha com vai do positivo para o negativo. Em física e na vida real, tá indo como? Do negativo para o positivo. Por que tá indo do negativo para o positivo? Porque eu tenho um potencial menor indo para um potencial maior. Para mim, faz total sentido que, vou até mudar a cor aqui pra gente, do menos vá para o mais, certo? E aí, qual é a definição de corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica ou o deslocamento de cargas dentro de um condutor. Aqui eu grifei para vocês, eu falei, olha, cargas. Já explico por quê. Quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. Tal deslocamento procura restabelecer o equilíbrio desfeito pela ação de um campo elétrico ou de outros meios. Isso a gente viu, equilíbrio elétrico, a gente viu na hora de ver capacitores. E aqui o que ele está tentando é restabelecer esse equilíbrio. E por que carga? Por que eu falei, deixa a gente ter essa atenção aqui? Porque normalmente utiliza aqui corrente elétrica e movimento de elétron. Mas corrente elétrica também pode ser movimento de íons positivos ou de íons negativos em soluções eletrolíticas ou em gases ionizados. O que é um íon positivo? Íon positivo recebe o nome de cátion. Íon negativo. Íon negativo recebe o nome de ânion. Hoje a gente consegue até fazer um resuminho de química junto com isso. Então, a corrente elétrica, ela pode sim ser o movimento dos elétrons, como ela também pode ser o movimento do cátion ou do ânion. Que não deixa de ser o cátion, ele passa a ser um íon porque ele perde elétron. E o ânion, ele passa a ser um íon porque ele ganha elétron. Isso daqui, essa parte, a gente vê mais na química do que na física. E uma vez o meu irmão me perguntou, ele falou assim, Ale, corrente elétrica, na realidade, os elétrons estão parados? Não, os elétrons estão se movimentando.
E é por eles se movimentarem ordenadamente que eu formo essa corrente elétrica. E para calcular a intensidade da corrente elétrica, que a gente vai chamar de I, muitas vezes já me perguntaram por que é I, e a minha conclusão aqui é porque é intensidade de corrente elétrica, desse jeito que eu guardei. A intensidade de corrente elétrica numa seção transversal de um condutor se considera o módulo da carga que passa por ele em um intervalo de tempo. Será que dá para a gente entender o que foi dito aí? Então, eu tenho aqui algo que está conduzindo, certo? Eu vou ter um fluxo aqui de elétrons. E o que é a seção transversal? É como se eu pegasse esse daqui. Se eu pegar a seção transversal, eu vou pensar nessa parte aqui, certo? Então, eu faço um corte aqui transversalmente, eu faço um corte aqui. Vamos supor que esse desenho que eu fiz é a minha caneta. Eu fiz o corte. Na realidade é assim, certo? Então, o que eu vou calcular vai ser quanto de elétron está passando nesse momento. E aqui vem algumas coisas importantes para vocês se atentarem. A unidade é coulombs por segundos. Eu tenho um nome especial para coulombs por segundo, eu chamo de ampere. Tem que estar em segundo? Tem. Ah, se estiver em hora, passa para segundo. Se estiver em microcoulomb, se atente ao micro, coloca a potência de 10 para então calcular. Micro, mili, nano, às vezes o vestibular te cobra e ele não precisa citar isso para você abertamente, que você precisa mudar de unidade. E quando a corrente elétrica varia com o tempo? Porque quando eu falo para vocês usarem esta fórmula aqui, eu estou te dizendo assim, olha, é uma quantidade constante que está passando nesse tempo. Mas, normalmente, não é isso. Então, a gente pode fazer uso de um gráfico. Esse gráfico, ele tem o eixo das abscissas sendo o tempo, o eixo das ordenadas sendo corrente elétrica, e aí a área do meu gráfico vai me dar o quê? Vai me dar variação de carga. Quando eu falo área, você pega, eu vou até mudar de cor aqui, deixa eu apagar e a gente começa de novo. Olha só, vamos imaginar que eu quero saber quanto variou a quantidade de elétrons de carga que teve desse intervalo de tempo aqui, daqui até aqui. Bom, então o gráfico que me importa é essa parte que eu deixei em verde pra gente. E aí o aluno pode perguntar assim, mas como que eu calculo isso? Bom, é essa parte inteira aqui que está pintada que vai ser o valor do meu ΔQ. O ΔQ vai sair em quê? Se o I estiver em ampere, o T estiver em segundo, o meu ΔQ sai em coulomb. Já não preciso fazer transformação nenhuma. E aí, aqui eu coloquei uma outra coisa, que é sobre continuidade da corrente elétrica. Para condutores sem dissipação, a intensidade da corrente elétrica sempre é igual, independente da sua seção transversal. Esta propriedade é chamada de continuidade de corrente elétrica. Isso implica que se houver opções de caminho em um condutor, como por exemplo, eu tenho um fio e esse fio se bifurca, a corrente anterior dele será igual à soma do depois dessa bifurcação. Igual que eu coloquei aqui para vocês nesse esquema. Então, inicialmente, eu tenho uma corrente aqui, encontrou uma bifurcação, foi uma parte para cá, uma parte para cá, uma parte para cá. Tudo bem, a gente divide essa corrente. Divide igual, divide diferente, como que eu vou saber disso? Essa parte a gente vai ver na próxima aula. Mas o que eu posso dizer é, depende do que tem aqui como resistor. E a gente pode dar um tempinho e já volta para continuar a aula.